Não, hoje não tem polêmica. Fim do Dakar. O Dakar acabou e os brasileiros foram. Acompanhe a seguir. Piloto se recusa a terminar o Dakar. Isso e muito mais. Confira a seguir. Eu sou o Maurício, está começando mais um Nero Rally Racing. E, bom, sem delongas, vamos lá, vamos começar. Então, já indo direto pro Dakar, onde eu parei da semana passada, o estágio 8. Nos quadriciclos, o Marcelo Medeiros, esse bonito da foto aqui, ele sofreu um acidente e ele teve que ser retirado do Dakar. Não foi um acidente grave, assim, ele bateu o peito e ele não conseguiu continuar, mas não era nada sério, ainda bem, né? E infelizmente daí ele saiu. E daí o destaque acabou sendo pro Lucas Moraes, que ficou em sétimo. No estágio 9, aí que começam a entrar algumas notícias quase polêmicas. Mas primeiro, quadriciclo, então nós não temos mais o Marcelo Moraes, Marcelo Medeiros. E sétimo lugar de novo pro Lucas Moraes. E o destaque do primeiro lugar do Cristiano Batista. Deixa eu soltar o meu gato. Saia, você pode sair. E então, parabéns pela dupla. E teve também esse dia foi o da subida impossível. Ninguém estava conseguindo transpor essa duna. Foi até motivo de tirar a sal, porque a duna estava impossível. Seguindo para a próxima, talvez tivemos alguns problemas no Paraíso com o Nasser Al-Attiyah. Ele se recusou a terminar o Dakar. E só para dar um pouco de contexto, deixa eu mostrar primeiro essa notícia, né? Porque o Nasser Al-Attiyah, ele estava na Toyota e ele deixou para ir para ProDrive. Bom, é isso. Ele estava bem na Toyota e ele fez uma tentativa, acho que de entrar para ProDrive, seja por qualquer motivo que for. E aconteceu que isso aqui. Ele quebrou o carro, só para dar também um contexto dessa notícia em si. No terceiro estágio ele quebrou, ele furou 3 pneus, sendo que tem 2 steps. Então ele chegou com o carro rodando sem pneu. E daí em alguns outros estágios ele acabou quebrando mais partes do carro, ele estourou o motor e tal. Então foi bem complicado para ele. E a ProDrive usa um Hunter BRX, BRX Hunter. E pelo que eu entendi, esse carro ele é um pouco mais desenhado para pista, circuitos fechados, coisas assim. E não sei se foi falta de preparo da ProDrive, o que aconteceu, mas quebrou muito esse carro. E o Nasser Al-Attiyah, ele estava acostumado com uma Toyota, que é a Brastemp, né? E ele tinha um resultado muito melhor, ele não quebrava tanto o carro assim. E daí agora que ele estava acostumado com esse carro, ele pegou a ProDrive e o carro não está aguentando na mão dele. E sorry, I don't want to jump back in this car. Eu não quero mais entrar nesse carro. I decide, just coming to say thank you and I leave home tonight. Pas d'inquiétude au niveau fiabilité, on a vu que Nasser avait encore eu des problèmes aujourd'hui. Aí um colega da equipe dele, ele teve problema de novo? De novo? O meu tá bom. This O próprio year, colega for da equipe Dakar, dele I meio que learned zombou something, dele, sabe? in my life and E ele falou que esse ano ele never will aprendeu happen again. algo para a vida dele e não irá acontecer de novo. O que ele aprendeu ficou no ar. E essa é a quase polêmica desse episódio. Ele foi embora, assim, valeu, falou, deu Rage Kit ali, Alt F4 e foda-se, foi embora.
só foi lá agradecer a repórter e valeu, falou. No estágio 10, tivemos primeiro lugar do Marcelo Gastaldi e o SSV terceiro lugar, o Rodrigo Varela. Aí no 11º, o Lucas estava em terceiro lugar. Por que eu tô com esse cartão na mão? Aí o Lucas estava em terceiro lugar, geral, e nesse dia aconteceu o inesperado. Ele estava indo muito bem, nada tinha quebrado no carro até então, ele tinha furado acho que 1 ou 2 pneus só. E daí aconteceu que quebrou a parte superior da suspensão, que é a parte mais difícil de quebrar. A suspensão superior, que é a parte mais dura da suspensão, ela não quebra, sabe? O que é muito difícil perder o pódio assim. A gente quebrou o braço de cima do carro, que é o mais forte do carro, nunca quebrou. Não sei como, a gente estava passeando na especial. E é isso, obrigado pela Organização Brasil, pelas mensagens todas. Não vai dar para repetir o pódio, mas vamos terminar esse Dakar e voltar mais forte. Triste, porque tava indo super bem. Coitado. Tava indignado que ele tava basicamente passeando na especial pra poupar, porque ele tava bem e quebrou do nada, coitado. Pra ver que ele ficou muito mal com isso. E daí no 12º estágio teve um primeiro lugar mesmo assim, com o Marcelo Gastaldi. E o Lucas Moraes acabou ficando em 11º mesmo assim. Ele conseguiu terminar o 11º, só que ele terminou muito para trás, né? Porque foram ajudar ele depois de muito tempo, então ele ficou lá pelos 50º, 40 e pouco a posição dele. Acho que eu coloquei aqui 45º. Mas daí ele caiu para 9º. Então o resultado final, né? Primeiro lugar ficou Estados Unidos, segundo lugar, isso eu tive que anotar, Botsuana. E terceiro lugar, França, né? Aí nas bikes, isso das bikes, né? Esqueci de comentar que esse é resultado para bike. Nas bikes, o Marcelo Medeiros, ele acabou não tendo uma posição final, porque ele saiu, né? O withdraw. Aí ele ficou só registrado que ele saiu na 10ª. E daí pros carros, que acaba sendo o que chama mais atenção, né? Foi Espanha com o Carlos Sainz, que ele acabou sendo os maiores olhares estavam nele e no Loeb. E no Nasser, que saiu fora, mas daí acabou ficando entre esses dois, o favoritismo. E o Carlos Sainz e o Lucas Cruz acabaram ganhando primeiro. Bélgica e França em segundo, Bélgica, né? E França em terceiro, com o Loeb. E só mostrar as ceninhas, eu assisti, fiquei acompanhando o final, não foi chato, que nem a abertura. Mas que bom, né? Inclusive, ainda bem que eu anotei aqui, porque senão eu ia esquecer, foi a primeira vitória da Audi no Dakar, que inclusive foi com um carro elétrico, um e-tron. Só que ele não é 100% elétrico, ele tem um porém, assim. O motor dele é elétrico, só que ele tem um motor a combustão para alimentar as baterias e o motor elétrico. Então o motor principal dele é elétrico, só que ele tem uma combustão por causa da autonomia, não por causa de força nem nada. Aí, o nosso BR, né, brasileiro, os carros, 70º ficou Jorge Vanderford com Humberto Ribeiro, 41º Cristiano Batista e o Fausto Mota, 31º, quando eu ponho essas fotos sem graça aqui, quando eu não acho as fotos mais legais, assim, pra pôr. 31º Marcelo Gastaldi com o Carlos Sachs, em 13º Christian Baumgart e o Alberto Andreotti. E daí o 9º lugar, que é o que a gente tava torcendo tanto, né? Que é o Lucas Moraes e o Armand Molion. Aí aqui eu me dei o trabalho de fazer a contagem das medalhas. Então, somando tudo, deu
Deu 14 medalhas, sendo 8 de primeiro lugar. O Brasil foi muito bem no Dakar esse ano. Porra, ó. Tá na torcida. Cada dia que passava eu tava lá, assim, torcendo mesmo. E eu fiquei em 428 no Race to Win. De nono para 428. Então vamos dar uma olhadinha na agenda. Estamos chegando no Piocerá, que vai ser em Ceará. Quem estiver na região já sabe, só chegar. Vai ter prova de regularidade, prova de bike. Fica de olho, é só adicionar a agenda, que eu vou deixar compartilhada essa agenda aqui, só clicar. E vamos começar com o principal evento do ano, que é o WRC. Os dois, na verdade, os principais são o Dakar e o WRC, né? O WRC está entre os principais do ano. Então, onde você pode assistir no Rally.tv, só que é pago, você pode pagar por mês, isso é uma vantagem, se você quer acompanhar um evento específico, porque o WRC é dividido por localizações, então cada localização é mais ou menos um mês específico. Então você pode pagar para ver e ficar assistindo conteúdo sob demanda também, tem conteúdo ao vivo, tem bastante conteúdo, vale a pena. Ou pegar um ano, que nem eu peguei para poder fazer a cobertura do evento inteiro. Eles têm YouTube, que eles postam alguns resuminhos, e tem o mapa desse ano. Aqui vai ser o mapa, eu vou deixar o link. E tem o mapa também no próprio site da WRC, vou ver se eu deixo o link. É legal para dar uma olhada. E dessa vez o evento vai ser em Monte Carlo, mas agora falando um pouquinho sobre o WRC. O WRC, como eu falei, vai ser em Monte Carlo agora. Ele começou em 1973 e os veículos eles têm que ser legalizados para andar na rua, porque eles fazem o transporte sem rebocar, sem caminhão, sem nada. Eles vão dirigindo. Então ele tem que ser legalizado para a rua. E se ele tiver em uma situação de ilegalidade, eles não podem fazer a transferência entre provas. Então o carro tem que estar em condições de rodar, inclusive. E agora eu vou passar algumas informações para quem resolver assistir não ficar perdido, porque o copiloto fica falando um monte de coisa ao mesmo tempo, tal, não dá para entender, é rapidinho. Então eu só trouxe uma bem rapidinha aqui, como que funciona o Pace Note. O principal, assim, aqui tem 80% de tudo. Quando eles falam aqui, ó, direita 4, é o right 4. Isso aqui significa o ângulo da curva. O carro está aqui, ele está indo para cá, nessa direção. A intensidade da curva é medida de número maior por menor, sendo o maior o menos intenso. Aqui é flat, aqui o 6, que é quase reto, mas tem uma curva. Então o copiloto está informando o piloto o que ele consegue fazer, porque ele pode não ter visibilidade também. Então para isso que serve, né? Os R alguma coisa, então direita 1, direita square, quadrado, hairpin, que é acho que chama de cotovelo no português. Eu não sei muito bem os termos em português, eu sei em inglês. Não por ser metido nem nada, porque é internacional, né? É o que a gente vê sempre todo mundo usar. Mas eu acho que é cotovelo, hairpin, que ele é bem fechado, ele vai quase para trás, né? E daí tem os hairpin agudo, ou simplesmente agudo. Aí esse 70 aqui, o que é? É a distância para a próxima instrução. Então ele vai falar direita 4, 70. Vai dar uma pausinha. Aí esquerda 5 mais, então ele é aqui. Aí 50 metros. Direita 5. Very long, que é muito longo. Então é uma direita 5 que vai durar muito tempo. Ele vai ficar fazendo a curva por muito tempo. Small jump. É um pulo pequeno. Aí isso é muito importante eles avisar. Aí esquerda 4, direita 5 menos, que é aqui. Aí crest, que é eu não sei mesmo qual que é o termo em português, mas é alguma coisa que desestabiliza levemente o carro, tipo um solavanquinho, uma coisinha torta, qualquer coisa que não seja reto, mas que não seja um jump nem nada, nem bump. Bump é para baixo, né? Aí 120 metros, direita 4 para uma 3, que é right 4 into 3, que é uma direita
4 que vai virar uma 3 logo em seguida, porque vai ficar um pouco mais aguda a curva, de repente. Uma esquerda 3 com um small crest, que é um negocinho que desestabiliza, pequenininho. Uma direita 2, don't cut, isso é muito importante, que isso significa assim, não corte a curva. Por quê? Porque pode ser que tenha uma pedra, uma árvore, alguma coisa não vista. Aí, aqui, L4 short seria uma esquerda 4 curta. Aí tem o cut com interrogação, é um cut maybe, que ele vai falar pro piloto. Por quê? Pode ser que tenha barro, asfalto e barro. Então esse barro pode ser que degrade e forme um buraco. Então ele não tem como saber. Então ele prevê que possa ter uma situação assim, tipo um pedregulho, barro, que pode sair do lugar e tal. Então ele põe um cut maybe, porque daí o piloto vai julgar se ele vai cortar a curva ou não. Porque a maioria das curvas você acaba tendo um pontinho que você consegue cortar, sabe? Pra ganhar, tipo, reta, né? Você faz a curva um pouquinho mais reta. Aí direita 5, 100 metros, flat é isso aqui. Basicamente, que é só um pouquinho pro lado, é quase uma reta. Aí flat, crest e acabou. Esse é o principal. 80% do que você precisa saber para entender o que o piloto fala. Pronto, você já sabe quase tudo. Para entender e ouvir e não ficar por fora, né? 5 right, don't cut, 50, hairpin left. And slide right, 70. Aí, agora vai ter um novo esquema de pontuação. Isso gerou um pouco de discussão online. Eu vi muita gente não gostando. Eu acho que é como toda mudança, as pessoas acabam não gostando. Mas eu não vi nada de errado com esse esquema de pontuação. Tem seus problemas que ficou um pouquinho confuso, talvez, não sei. Me diz aí nos comentários se você entendeu ou não a minha explicação. Mas a pontuação anterior é assim. De primeiro ao 10º lugar, tem essa pontuação, de 25 a 1 ponto. E o overall significa assim, tem sábado e domingo, você corre e daí no domingo é somado teus tempos e é visto quem foi mais rápido e quem foi mais devagar. Então quem foi mais rápido, 25 pontos, o 10º lugar, 1 ponto. E depois disso não tem pontuação. Tô correndo aqui porque o episódio vai ficar longo. Aí a Power Stage é um estágio a mais no último dia de corrida, depois de tudo, que você ganha de 1 a 5 pontos, que é do 5º para o 1º lugar. E é isso, soma 30 pontos no máximo. É muito simples, é fácil de entender. E é isso que as pessoas gostam, elas gostam de coisa mais fácil de entender. Aí esse esquema aqui ficou realmente um pouquinho mais complexo. No sábado continua sendo do 1º ao 10º, só que diminuiu um pouco a pontuação para 18. Por quê? Porque daí no domingo você consegue somar mais 7 pontos e dá 25. Só que assim, como na pontuação anterior você tinha que terminar, fazer todas as corridas sábado e domingo para daí ver quem foi mais rápido, continua sendo assim. Ué, mas não tem pontuação no sábado? Tem, é isso que ficou um pouco confuso. Você pode ter uma pontuação de sábado, só que ela só vai valer se você terminar no domingo. Senão você poderia marcar 18 pontos no sábado e, não quero mais correr, porque eu tô bem, entendeu? Então eles fizeram esse esquema de você ter que finalizar no domingo para pontuar no sábado por causa disso, para ficar parecido com o esquema que já era. Então, assim, vamos dizer, você foi muito bem no domingo, no sábado, e não foi bem. Então você marcou 18 pontos, mas você terminou. Então você merece essa pontuação de 18. E é isso que eu achei que melhorou bastante, porque vamos dizer que você foi muito bem no sábado, mas não foi muito bem no domingo. Você ainda merece a pontuação, entendeu? Isso eu achei legal. E vamos dizer que o contrário aconteça, você não foi bem no sábado, mas você foi bem no domingo. Então você consegue marcar ali 7 pontos, pelo menos. Eu acho justo isso. Você pode ficar bem na metade do evento, mas na outra metade não. Então você merece pelo menos alguma pontuação. E isso eu preferi. Aí vamos dizer, você foi super bem no sábado e destruiu o carro no domingo, você vai ter o mesmo resultado que antes. Você não vai pontuar nada. Então nesse ponto eu acho que não mudou tanto. O que mudou é que está mais justo para que se você fizer metade bom, você tem pelo menos algum ponto. Isso eu gostei. E o Power Stage continua a mesma coisa. Então no total você pode continuar tendo 30 pontos. Então eu acho que até que mudou pouco. Ele só ficou um pouco confuso, e é isso que não gostaram. Me diz aí, entendeu ou não? Me diz aí nos comentários.
E agora falando mais um pouquinho, tem uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, mas a largada, como que funciona no rally, se você não sabe, né, é novo nesse mundo. O rally você não corre todo mundo junto, né? E então como que funciona? A largada é dada com 2 minutos de diferença entre cada piloto. E no final é visto o tempo em si, não quem que passou quem, não é assim. E você tem um shakedown antes, que para que serve? Na quinta-feira de manhã, lembrando que é sábado e domingo a prova, na quinta é liberado um trechinho bem pequeno, comparado com o resto da prova, para você fazer o teste em full speed, para ver como que teu carro se comporta, para ver se precisa de ajuste. Você pode fazer vários testes. E para isso você ganha um set de pneu, um conjunto de pneu para você pôr no teu carro. Por que você ganha? Porque todo mundo tem que começar com o pneu zerado. Então não pode ser ruim para você fazer um teste. Então se você quiser fazer o teste, o que todo mundo acaba fazendo, você ganha um set de pneu. E por que isso é bom? Até em questão de estratégia, porque esse set de pneu fica com você. Então, se você estourar um monte de pneu, você ainda tem um set a mais, entendeu? Então é uma vantagem estratégica. Além do que você está testando, você pode destruir o carro, como já aconteceu com o Takamoto. Ele foi fazer o shakedown e destruiu o carro, só que ele conseguiu continuar a prova. Aí que entra o serviço, né? O tempo de serviço, que são os reparos. São 15 minutos na manhã anterior que você tem para fazer reparos, tipo, qualquer coisinha, ajustes de suspensão. E geralmente não é o suficiente para fazer coisas de reparo mesmo, é mais ajustes, né? Tipo, fechar um radiador que furou, colocar uns band-aid por aí no carro, aumentar, diminuir uma suspensão, enfim. E tem 40 minutos no meio do dia de uma competição, 45 minutos no final do dia, daí pro dia seguinte. Aí, penalidades. Passado o tempo de serviço, vamos dizer que você tem 15 minutos, você usou 16, porque aconteceu. Você toma uma penalidade proporcional ao tempo que você passou. Eu não lembro de quanto que é, mas é proporcional. DNF significa did not finish, não concluiu. Daí como que é? Vamos dizer que no sábado, na última prova, você capotou o carro, nem ligou mais o carro. Seria uma sacanagem você ser desclassificado da prova. Então, o que eles têm de regra? Você recebe o tempo do cara mais rápido, mais 10 minutos, que é bastante tempo. Então, com certeza, você vai ficar entre os últimos, né? Se não o último. E continua no dia seguinte. Aí você tem o tempo de reparo e tudo mais. Se você não conseguir reparar o carro, aí é desqualificado, porque o carro não está em condições de rodar, né? E agora para pilotos, né, para você ver quem que você pode torcer. Nós temos o WRC principal, não vou falar do 2 e do Júnior, porque daí senão o episódio vai ficar com 3 horas. O principal lineup de 2024, a gente tem a Hyundai, a Toyota Gazoo Racing e a Ford M Sport. O que eu vou torcer, já dando minha opinião, né, aqui eu não sou imparcial, tá? Eu sempre preferi torcer pro Rovanperä, eu acho ele muito legal, carismático, ele é jovem, ele faz drift, ele é foda. Então, geralmente eu torço pro Rovanperä, só que ele não vai participar do Monte Carlo. Então, tem o Elfyn Evans, que também é da Toyota, e eu torço pra Toyota, na verdade, porque eu gosto muito da Toyota. E até no Dakar eles fazem muito bonito, então eu acabo torcendo tanto para montador, para equipe em si, quanto para os pilotos, não só para o piloto, né? Então, um pouquinho sobre o Monte Carlo em si. Ele tem a característica de ser uma dificuldade técnica muito grande, porque ele tem muitos hairpin, e ele tem neve, tem gelo, que é o pior de tudo. Ele tem... a degradação é um termo bastante usado no rally, porque a pista degrada, porque não é asfalto sempre. Mas o Monte Carlo é asfalto. É asfalto em quase que todo ele. Só que tem gelo e neve, então isso acaba criando uma degradação quando a neve cai no asfalto, né? E ele tem velocidades bem altas, porque tem algumas retonas, e daí tem hairpin, que é o cotovelo que eu falei, é bem fechado. É bastante instagramável, ele é muito bonito. Eu acho que é a região mais bonita que tem de todo ano
então abre muito bem, chama muita atenção para os olhos, e a variação climática é a pior que tem, porque vai desde sol e asfalto seco até o gelo mais extremo e mais escorregadio que tem. Então, variação climática e dificuldade técnica eu acho que é a pior etapa que tem. Maior que essa, acho que só no México. E, bom, 324 km e tem uma gastronomia boa e é bem instagramável. E eu confesso que essa parte aqui eu pedi pro ChatGPT, porque eu não conheço muito. Se você conhecer, deixa aí se você concorda com o ChatGPT. Aí, características Bom, é o rally mais imprevisível do ano, por causa disso que eu falei. Tem rodas de asfalto, condição meteorológica extremamente variável, muitos tipos de superfície, a visibilidade é limitada por causa de neve e nevascas, e a estrada alguns momentos é bem estreita, mais estreita do que isso aqui até. E quais as dificuldades principais de Monte Carlo, comparando com outros? Escolha de pneu. Você vai escolher, tem provas especiais, né, que chama, que tem uma mistura de asfalto seco e neve e gelo no mesmo estágio. Então o que você prioriza no pneu? É muito difícil. E daí vamos para a galeria, né, do ano passado, para você poder escolher alguém para torcer, né. O pódio de 2023, tivemos o Sebastian Ogier, eu não sei falar o nome dele, o Vincent Landais e o Vincent Landais da França, em primeiro lugar. Aí em segundo lugar o Rovanpera, que eu torço. Inclusive o Rovanpera ele é o campeão mundial do WRC. Essa é a posição dele em Monte Carlo. E daí o terceiro lugar, o Thierry Neuville, que eu acho que é uma boa torcida, e o Martin Wirth, alemão. Alemão é difícil. E daí foi liberado mais um livery, agora o último que faltava, da Hyundai. Esse ficou bem bonito. Gostei. E agora terminou a tríade. Inclusive, isso era uma ideia que eu tive de fazer, inclusive no jogo, só que não dava para fazer isso no jogo. Eu pintei a roda de laranjado quase vermelho, só que tive que pintar as duas, mas eu queria ter feito preto ó, de trás. Roubaram minha ideia. E agora, dos três então, né, fechou a tríade. Me diz aí qual que você achou mais bonito. Eu gosto de preto, não adianta. Então pra mim esse aqui chamou muita atenção. E a Toyota, né, não adianta. Agora falando de jogos, rapidinho. O EA Sports liberou uma atualização, um patch de atualização para corrigir os bugs que eles acrescentaram no patch passado. E é isso. Eu criei o clube do Nero Rally Racing no EA e no Dirt Rally, então procura lá para você correr, já está liberado as corridas. Vamos lá correr, comparar os tempos, sim, criar um engajamento. E é de Monte Carlo, então eu meio que emulei situações que começam desde um pouco mais fácil, que é de dia, seco, até chegar na sexta estágio, que é o último, que fica de noite com nevasca. Então ficou bem legal a evolução das etapas. E no Dirt Rally, que daí eu tive que tirar o espaço porque não cabia no nome. Então é Nero Rally Racing, tudo junto, Rally Racing. Então, acho que o episódio ficou bem longo. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, essas coisas todas, mas se inscreve que ajuda bastante. Manda para alguém que você acha que possa gostar do assunto. Eu tenho Instagram também, eu criei um grupo no Facebook também, se quiser. E não se esqueça, em caso de dúvida, flare out, pisa fundo. Valeu!